tribunal da vila, frio e implacável, esperava por Clarissa, mas o coronel Joaquim não podia lutar com ela lado a lado. Quando a viúva entrou sozinha para defender sua honra, ela percebeu que a lei era apenas a arma da inveja. O calor do sertão apertava o último fôlego de esperança. A carroça rangia, uma lamentação sobre as estradas empoeiradas da vila de Três Barras, carregando Clarissa de Castro e seus 2 filhos, Isabela e Miguel. Era o banimento, não uma viagem. O sol de outono de 1847 castigava-lhes a pele e a alma, enquanto a poeira vermelha, quente e fina como farinha, se agarrava ao tecido escuro do vestido de viúva, cobrindo tudo, inclusive o rosto adormecido da Isabela. Clarissa segurava com força uma pequena sacola de couro, onde residiam suas últimas moedas e, mais importante, o guardado de prata. Era um relicário antigo, escurecido pelo tempo e pela maresia, mas que ela nunca tirava. A sensação do metal frio contra o peito, mesmo sob o calor sufocante, era um âncora, lembrando-a tanto da perda quanto da afronta que a levara àquela situação. A afronta havia se espalhado pela vila como a febre amarela. Seu falecido marido, um modesto comerciante, deixara dívidas e um boato venenoso sobre a origem do dinheiro. De repente, Clarissa não era apenas viúva, era a personificação da desgraça, e seus filhos, Miguel, de 8 anos, e Isabela, de 6, eram marcados pela suspeita. A voz do padre na missa de domingo, embora nunca a mencionasse diretamente, falava sobre o perigo das mulheres soltas e do peso da culpa transmitido. A humilhação era um cheiro rançoso que a perseguia, mais forte que o perfume de laranjeiras que ela tanto amava. Seu último recurso era o coronel Joaquim Azevedo. Ele possuía uma vasta fazenda na orla da civilização, a propriedade que todos chamavam de O Pântano Esquecido. Era um nome sombrio, mas o coronel era a única alma caridosa que ela conhecia, alguém que parecia enxergar para além do escárnio público. Clarissa havia enviado uma súplica desesperada por meio de um feitor de confiança, não ousando aparecer ela própria. Ela sabia que pedir abrigo a um homem solteiro de posses, dadas as circunstâncias de seu exílio, era um ato de profundo risco. Ela entendeu que estava selando não apenas o futuro dos filhos, mas também a sua reputação restante. A carroça parou. O silêncio era profundo e pesado, quebrado apenas pelo zumbido insistente das moscas e pelo som seco do casco do cavalo no chão de terra batida. Eles haviam chegado à porteira de O Pântano Esquecido. O portão de madeira era maciço e gasto, coberto por um limo esverdeado que indicava a proximidade de água, mas que parecia mais o desinteresse do dono. O ar aqui era diferente, pesado com a umidade que subia da terra e com um cheiro peculiar, quase doce, de folhas secas, possivelmente tabaco abandonado. O coronel Joaquim Azevedo veio recebê-los pessoalmente. Era um homem alto, de ombros largos, com a pele curtida pelo sol do sertão. Sua barba, já salpicada de fios brancos, contrastava com o olhar surpreendentemente suave. Ele usava um chapéu de palha de abas largas, um adorno comum, mas que ele manejava com nervosismo. Seu polegar passava repetidamente pela aba, um gesto que Clarissa notou imediatamente. Este gesto era uma pequena brecha na sua aura de autoridade. "Seja bem-vinda, Clarissa", disse ele, a voz grave e mais baixa, como se temesse que o vento levasse suas palavras para os ouvidos curiosos da vila. "E vocês, senhorzinhos?" Ele não mencionou a história, não mencionou a desgraça, apenas a tratou com uma dignidade que a sociedade há muito lhe negava. O Pântano Esquecido não era uma mansão luxuosa. A casa principal, embora grande, exibia os sinais de anos de abandono. O assoalho de madeira na varanda emitia um range oco a cada passo. Joaquim conduziu-a a um pequeno anexo, afastado da casa grande, mas ainda sob o mesmo teto de telhas velhas. "Aqui terão privacidade", explicou ele. "Há 2 quartos e uma pequena cozinha.
Não é muito, mas estarão em segurança. A sensação do linho grosso e limpo do colchão sob seus dedos, depois de semanas dormindo em palha, era um luxo que a fez tremer. Isabela e Miguel, inicialmente quietos pela exaustão e pela estranheza do lugar, começaram a explorar os arredores. Clarissa observou o coronel sair, vendo-o passar o polegar pela aba do chapéu novamente antes de virar as costas e desaparecer para a casa principal. Era um sinal de que a decisão era difícil, mas feita. Naquela noite, sob o céu imenso e estrelado do sertão, o cheiro de tabaco seco e terra úmida encheu o anexo. Era o cheiro de uma vida paralisada, de promessas não cumpridas, de uma fazenda que deveria ser próspera. Clarissa acariciou o guardado de prata sob o tecido do vestido. Ela havia trocado um tipo de desonra por outro. Ela não estava mais fugindo da fome, mas agora vivia sob a proteção e o escrutínio de um homem, sem o conforto do casamento. A proteção do coronel Joaquim era um escudo contra a miséria, mas também a tornava um alvo. A sociedade de Três Barras era pequena e cruel. Ela sabia que cada dia passado ali era uma afronta direta aos murmúrios da cidade. Ela estava segura, mas a troca tinha sido cara. A sombra do coronel era longa, e ela sentiu com o peso de uma verdade inegável que o preço daquela segurança seria a lenta, inexorável destruição da sua última réstia de paz. Clarissa fechou os olhos, o calor da madeira sob a mão a lembrando que, apesar do asilo, o perigo apenas mudara de forma, e agora ele se chamava desejo e proibição. Ela tentava convencer-se de que a distância entre o anexo e a casa grande era um oceano, mas a proximidade física de Joaquim e a inevitabilidade de seus encontros cotidianos prometiam um naufrágio. Na segunda semana no anexo, Clarissa descobriu que a verdadeira ameaça não vinha de fora, mas do silêncio de Joaquim. Ele aparecia a cada fim de tarde, montado em seu cavalo baio, coberto pela poeira da lavoura, trazendo farinha de mandioca, carne seca ou, em uma tarde particularmente fria, um pequeno buquê de primaveras silvestres para Isabela. Eles sentavam na varanda sob o crepúsculo violeta que se estendia sobre as ruínas do pomar de laranjeiras e conversavam sobre o tempo, a seca que ameaçava o gado e o avanço da mata. Nunca sobre o passado dela, nunca sobre o futuro deles. Esse silêncio sobre o que importava a cercava como o calor sufocante antes de uma tempestade, e a tensão entre a gratidão e o temor era palpável. O cheiro de suor, couro e terra que emanava de Joaquim misturava-se ao aroma adocicado das flores, criando uma confusão sensorial que acalmava e perturbava Clarissa ao mesmo tempo. A inocência de seus filhos, contudo, desafiava a rigidez da situação. Miguel, corajoso e inquisitivo, havia descoberto uma pequena coleção de pedras polidas na estante empoeirada da sala principal. Ele as mostrou a Clarissa, fascinado. O coronel disse que as encontrou no pântano, perto do Ribeirão Mãe. A menção ao Ribeirão fez Clarissa estremecer. Ela havia ouvido as histórias. A área pantanosa era um lugar de mistérios, e a vila dizia que lá residiam almas penadas e feitiços. Aquelas pedras, brilhantes e macias ao toque, eram um lembrete físico de que o lugar não era seguro, apesar da proteção do coronel. O primeiro vislumbre da hostilidade pública veio no dia em que Clarissa teve que ir à vila de Três Barras para comprar agulhas e linha, já que a que trazia tinha se rompido. Joaquim insistiu em mandar o feitor, mas ela recusou, teimosa. "Devo mostrar que não me escondo", ela disse, embora seu coração batesse como um pássaro enjaulado. A viagem de volta, desta vez a pé, era penosa sob o sol do meio-dia. Chegando à Praça da Matriz, o centro do pequeno comércio e o lugar das fofocas, ela sentiu os olhares se cravarem em suas costas como facas afiadas. As mulheres, sentadas à sombra, bordando ou vendendo seus produtos, pararam de falar. O silêncio era opressor.
Ela apressou o passo, sentindo o calor subir-lhe ao rosto. De repente, uma voz, alta e melíflua, mas com uma borda cortante, quebrou o silêncio. Era Dona Efigênia, a esposa do tabelião, conhecida por ser a guardiã não oficial da moralidade de Três Barras. Ela não se dirigiu diretamente a Clarissa, mas falou com uma vendedora de frutas próxima, um tom de falsa preocupação em sua voz. Diga, Maria, é verdade o que se diz sobre o coronel Azevedo e a viúva fantasma que ele esconde em O Pântano Esquecido? Dizem que ele atirou da rua, mas não pelo caminho da igreja. O apelido Viúva Fantasma atingiu Clarissa como um tapa. Ela apertou as mãos, sentindo a rugosidade do tecido do vestido sob os dedos. Ela sabia que precisava ignorar, mas a injustiça a sufocava. Ela sentiu que a força das palavras era mais perigosa do que a fome de antes. No caminho de volta, já longe da praça e dos risinhos secos, Clarissa encontrou o feitor de Joaquim, um homem calado chamado Zé Luiz, que vinha buscar mantimentos. Ele parou o cavalo, e seus olhos encontraram os dela por um instante. Ele não demonstrou emoção, mas sua mão apertou o chicote de couro que pendia de sua sela. A senhora não devia ter vindo sozinha, dona Clarissa. Ele murmurou, a voz grave e áspera. O coronel não gosta que a gente se exponha. Ele não mencionou as fofocas, mas o odor de feno e animal sob o sol parecia esconder a tensão não dita. Zé Luiz era um homem de poucas palavras, mas a preocupação dele era um micro-hook que fisgou Clarissa. Ele parecia saber mais do que dizia. Ao retornar ao anexo, Clarissa encontrou Miguel desenhando no chão de terra batida com um graveto. O coronel Joaquim estava de pé, observando-o. Quando viu Clarissa, ele tirou o chapéu, e o gesto expôs o suor que escorria por sua testa, evidenciando o cansaço. Ele parecia irritado, mas não com ela. Zé Luiz me disse que a senhora foi à vila, ele disse sem rodeios. As línguas são afiadas lá, não quero que sofram. Clarissa olhou para ele, para o seu rosto cansado, para a pequena coleção de pedras brilhantes de Miguel ao lado dos pés. Eu não sou covarde, coronel. E não posso viver como um fantasma na sua propriedade. Ele hesitou. Seu polegar passou pela aba do chapéu. Eu te protejo das necessidades, Clarissa, mas não posso proteger você do que eles pensam. Eu sei, ela respondeu, a voz embargada. Ela olhou para o relicário de prata em seu pescoço. Era mais do que uma lembrança. Era o símbolo da sua honra, mesmo que manchada. Mas devo tentar viver, não apenas sobreviver. Naquele momento, ela sentiu a força de sua resolução. Se ele lhe dera o abrigo, ela lhe daria o respeito de tentar honrá-lo, desafiando a humilhação pública. Mas enquanto ela olhava para o vasto campo de O Pântano Esquecido, ela soube que desafiar a sociedade de Três Barras era como desafiar o sol de pino. A sombra do coronel era reconfortante, mas a luz do escrutínio público era inclemente. Ela sentiu o peso da promessa de Joaquim, mas a próxima visita à cidade, ela temia, seria um confronto aberto com Dona Efigênia e o ódio silencioso que a seguia. Joaquim percebeu a mudança no olhar de Clarissa, a determinação silenciosa que ela escondia sob a viudez, e isso o atordoou mais do que qualquer acusação pública. Os meses seguintes, de agosto a novembro, foram uma dança tensa entre a gratidão e a atração, pontuada pela crescente pressão da vila. O anexo se tornou seu refúgio, mas as janelas, mesmo fechadas, pareciam sentir o peso dos murmúrios. Clarissa se dedicou a transformar o que era apenas um abrigo em um lar, limpando a fuligem dos móveis de madeira e, com a ajuda de Miguel, tentando recuperar o pequeno jardim nos fundos, plantando manjericão e alecrim, cujos aromas fortes esperava que mascarassem o cheiro constante de mofo da umidade. As crianças prosperavam. Isabela, mais reservada, passava horas brincando com as pedras polidas de Miguel, e ele, por sua vez, passava mais tempo com o coronel, aprendendo a cuidar dos cavalos. Certa manhã,
Enquanto Clarissa costurava na varanda, o sol de novembro era forte, mas o vento trazia um cheiro seco e metálico de fumaça, não de mato queimado. Joaquim a chamou à casa grande. A fazenda. O Pântano Esquecido estava comemorando o aniversário de 10 anos de serviço de Zé Luiz e o coronel, em um gesto que parecia desafiar a sua própria reclusão, organizou uma pequena festa para os empregados. O casarão estava cheio de ruídos e risadas, algo raro. A música de um cavaquinho preenchia o ar e o calor da cozinha, com o aroma de carne assada e pão de queijo, era acolhedor. Joaquim estava diferente. Vestia roupas limpas de linho e parecia menos tenso. Ele a apresentou aos poucos empregados como Dona Clarissa, uma agregada da casa, mas o sorriso que ele lhe deu era de cumplicidade. Ela sentiu seu coração bater mais rápido. Ele parou ao lado dela e, por um instante, a proximidade era demais. Ela desviou o olhar, percebendo o quão inadequado era para uma viúva tocar no ombro de um fazendeiro solteiro. Enquanto a festa seguia, Clarissa foi à cozinha buscar água para as crianças. No cômodo, ela encontrou Zé Luiz. Ele estava sério, o rosto duro. Ele não sorria como os outros. Ele não a olhou diretamente, mas seus olhos foram para o relicário de prata em seu pescoço. O olhar dele, frio e repentino, fez o ar gelar à sua volta, apesar do calor da cozinha. "O coronel é um bom homem, Dona Clarissa", disse Zé Luiz, a voz baixa, enquanto cortava uma fatia de carne. "Mas a generosidade dele tem um preço em 3 barras. O senhor Eusébio Leme, o advogado, não gosta de concorrência, nem de favores que não podem ser pagos em ouro." Eusébio Leme era o cunhado de Dona Efigênia e o homem que havia tentado, sem sucesso, confiscar os bens do falecido marido de Clarissa por causa das dívidas. Ele era o motor por trás da difamação. "Ele a está usando para prejudicar o coronel?" perguntou Clarissa, sentindo o medo gelado subir pela espinha. Zé Luiz assentiu, seu olhar finalmente fixo no dela, profundo e sério. "As pessoas dizem que a senhora tem dinheiro guardado. Por isso o coronel a mantém. Eles dizem que o relicário que a senhora usa é a chave para o tesouro. Seja cuidadosa com o que guarda perto do coração, senhora. As pessoas estão observando." Clarissa sentiu a urgência nas palavras dele. O guardado de prata, que para ela era apenas a herança de sua avó e um consolo, era visto pela comunidade como uma prova de riqueza oculta e, por extensão, da desonestidade de seu falecido marido e da ganância de Joaquim. O cheiro de tabaco seco, tão familiar na fazenda, de repente parecia um aroma de conspiração. Naquela noite, a sós no anexo, Clarissa tirou o relicário. Era um objeto simples, finamente trabalhado, com um pequeno desenho gravado na parte de trás. 3 pequenos ciprestes ao lado de um rio. Ela havia notado o mesmo desenho, sutil e quase invisível, entalhado na madeira da cama de Joaquim na casa grande, na única vez em que havia entrado para limpar. Era a marca da família dele. O guardado, a peça mais importante de sua herança, ligava-a a um passado que a condenava, mas também a uma verdade sobre a família de Joaquim que a intrigava. A ameaça de Eusébio Leme era clara. Ele usaria a reputação dela para atacar a posição de Joaquim, talvez exigindo que ele a expulsasse ou, pior, que se casasse com ela para legitimar a união e, assim, se sujeitar ao escrutínio dele. Ela apertou o relicário na mão. A proteção de Joaquim não era mais gratuita. Ele estava pagando por ela com a sua própria reputação. Ela se levantou e caminhou até a janela. O canto dos grilos era alto, mas havia outro som, mais distante, o latido de um cão, não o cão de Joaquim. Era um som que vinha da estrada que levava à vila de 3 Barras. Ela não sabia o que significava, mas seu instinto gritava que não era bom.
O latido distante parou de repente, deixando um silêncio pesado, que era quase mais ameaçador do que o ruído, e Clarissa soube que o confronto que ela temia estava batendo à sua porta. Noite adentro, o silêncio após o latido foi o presságio de que a paz no anexo terminara. Clarissa não conseguiu dormir. O calor da noite, úmido e pesado, parecia esmagá-la contra o colchão. Ela se levantou e foi até a janela. A brisa que vinha do pântano, o terreno alagado e esquecido na divisa da fazenda, trazia o cheiro forte e rançoso da água parada, misturado ao cheiro adocicado e denso das primaveras que Joaquim havia plantado perto da casa principal. Ela ouviu um ruído seco. Não era o vento, parecia o som de madeira sendo forçada. O coração de Clarissa disparou. Eram os passos, lentos e calculados, de alguém que não queria ser descoberto. Ela pegou a única arma que tinha, uma pesada tábua de passar roupa que ficava encostada na parede. Seus filhos dormiam profundamente no quarto ao lado. Ela não ousava acendê-la. A escuridão era sua única aliada. O som de forçar a madeira se repetiu, desta vez mais perto, perto da porta dos fundos que dava para o jardim. Ela respirou fundo, lembrando-se da sensação fria do relicário de prata em seu pescoço. Era como se o objeto lhe desse uma força emprestada. Ela avançou cautelosamente em direção à porta da cozinha. De repente, a porta dos fundos estremeceu com um golpe violento. A adrenalina limpou o medo, deixando apenas a determinação de uma mãe. No mesmo instante, vindo da casa principal, ouviu-se o som de um tiro seco e abafado. O ataque era coordenado. Clarissa estacou, o corpo paralisado. O homem do lado de fora hesitou. Ela ouviu um grunhido e então passos rápidos se afastando em direção à mata escura. Alguém na casa grande a estava protegendo. O som do tiro era um sinal, um aviso dramático, não um acidente. Clarissa correu para o quarto das crianças, certificando-se de que estavam seguras, os corpos macios e quentes sob o cobertor. Ela sentia o cheiro forte e acentuado de pólvora trazido pelo vento. Minutos depois, a porta da frente do anexo foi aberta com violência. Era Joaquim, a camisa de linho rasgada no ombro e com uma mancha escura que Clarissa não queria identificar. Ele carregava uma velha espingarda, o cano ainda soltando uma fumaça leve e acre. "Eles vieram te buscar", disse Joaquim, a voz baixa, rouca. Ele estava ofegante, o suor brilhava em seu rosto. "Eles pensam que você guarda algo de valor que pertence ao seu marido. Eusébio Leme não vai parar." "Eu só tenho isto", Clarissa disse, estendendo a mão fechada, revelando o guardado de prata. "E a dívida da minha honra." "Eles não querem sua honra, Clarissa. Querem seu ouro. Querem me desacreditar por te proteger." Ele olhou para ela, o olhar agora despojado de toda a habitual timidez. "Vá para o porão agora. Zé Luiz está no celeiro. Não saia por nada." A cena foi de um realismo brutal. Não havia mais espaço para cortesias ou silêncios tensos. Clarissa levou os filhos, ainda sonolentos e confusos, para a pequena adega sob o anexo. O lugar era frio, com cheiro de terra molhada e raízes. Isabela abraçou a mãe, e Miguel, tentando ser corajoso, segurava as pedras polidas na mão. Joaquim fechou o alçapão sobre eles. Clarissa ouviu o som de sua bota na madeira e, em seguida, o ruído seco de um cadeado sendo colocado. Eles estavam selados ali. No porão, Clarissa percebeu que Miguel não parava de olhar para o chão de terra. "O que foi, filho?" ela perguntou baixinho. "As pedras, mãe", ele sussurrou. "O coronel disse que eram como o chão do antigo jardim dele. Ele disse que o ribeirão as poliu." Clarissa lembrou-se do desenho no relicário, 3 ciprestes junto a um rio. E então ela olhou para o chão do porão. A terra aqui parecia diferente, mais compacta, mais escura. Ela sentiu a rugosidade de algo duro sob o pé.
Agachou-se. Ali, misturada à terra, estava uma pequena peça de madeira, entalhada, com o mesmo símbolo do relicário e da cama de Joaquim. Era um pedaço de um brasão familiar, que parecia ter sido jogado ali e esquecido. Joaquim não estava apenas protegendo uma viúva, ele estava protegendo um segredo de família, e o relicário, junto com a história do Ribeirão e o brasão, era parte dele. A emoção que a atingiu não era de medo, mas de uma profunda conexão. Ela e Joaquim estavam presos juntos por um passado que eles mal conheciam. Lá em cima, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. O silêncio após o combate, um prenúncio de que a luta estava apenas começando. Ela percebeu que o perigo não residia no seu passado, mas na verdade que ela estava prestes a descobrir sobre o dele. A frieza da terra sob seus dedos a lembrou de que a verdade era um tesouro bem mais perigoso de se desenterrar do que qualquer ouro que Eusébio Leme procurava. Horas se arrastaram na escuridão fria do porão, com o cheiro de terra e raízes envolvendo-os, até que o ranger seco do alçapão que se abria anunciou o fim daquela provação. Joaquim estava em pé, iluminado pela fraca luz da manhã que entrava pela porta do anexo. Ele parecia mais velho e mais cansado. A mancha de sangue em seu ombro agora estava seca, escura. A ausência do seu habitual chapéu expunha os cabelos desgrenhados. Ele não perguntou se estavam bem, apenas estendeu a mão para ajudar Clarissa a subir. Eles fugiram. Foi um grupo pequeno, mas voltaremos a vê-los. Eusébio Leme não aceita ser contrariado. Enquanto tomavam café, feito sobre a lenha que Clarissa acendeu com mãos trêmulas, o coronel revelou a verdade, em frases curtas e pesadas. O desenho do cipreste era o brasão da família Leme, a mesma família do advogado Eusébio Leme, mas de um ramo diferente, mais antigo e exilado. Sua avó, a mesma que lhe dera o guardado de prata, havia sido casada com um membro desse ramo Leme há mais de 40 anos, em um casamento arranjado, mas que terminou em tragédia. Seu marido, o pai de Clarissa, era filho desse casamento. O relicário de prata não era um símbolo de riqueza, mas um vestígio de um antigo conflito familiar. Seu marido não tinha ouro, disse Joaquim, olhando para o pequeno brasão de madeira que Clarissa colocara sobre a mesa. Mas ele tinha um nome, e o direito a terras que Eusébio pensa que lhe pertencem. Terras aqui, perto do Ribeirão, que ele considera o verdadeiro coração do pântano esquecido. Ele passou o polegar sobre o brasão de madeira, o mesmo gesto nervoso que fazia no chapéu. Eusébio quer que a sua má reputação me force a vendê-lo, ou que o casamento me dê a sua reputação, de qualquer maneira, me desonrando. A revelação transformou a humilhação de Clarissa em uma arma. Ela não era uma viúva fantasma qualquer. Ela era uma peça-chave em um jogo de disputa por terras e legado. O cheiro do café forte e o aroma das primaveras que ela sentia pela janela criaram um contraste perturbador com a seriedade do momento. Então, o que faremos? Perguntou Clarissa, sentindo uma determinação crescente. Eu não vou ser o motivo da sua ruína, coronel, mas também não vou fugir. Joaquim sorriu, um sorriso pequeno e tenso. Eu sou o fazendeiro deste lugar. Eles estão em minha terra. O que faremos é enfrentar o escárnio e a ameaça de frente. Ele propôs uma ação radical. Eles iriam à vila de Três Barras e, publicamente, no mercado, Clarissa faria uma demonstração de sua integridade. Você não está mais sozinha. Zé Luiz cuidará das crianças e eu estarei com você. A jornada até a vila foi sob um sol forte de dezembro. O ar seco e quente dificultava a respiração. Clarissa vestia o seu melhor vestido preto, o guardado de prata visível sobre o tecido. Joaquim ia ao seu lado, montado no cavalo, em silêncio. Chegando ao mercado, a praça estava cheia. O burburinho cessou no instante em que a viram. Dona Ifigênia e o advogado Eusébio Leme estavam lá, de pé, sorrindo de forma calculista.
Eusébio era um homem magro, de terno escuro, com um olhar frio de predador. Clarissa, sentindo o calor do sol na nuca e o cheiro de frutas maduras misturado ao cheiro rançoso do lixo da rua, foi direto ao centro da praça. Ela parou em frente ao Eusébio Leme. "Senhor Leme", disse Clarissa, sua voz surpreendentemente firme, cortando o silêncio. "O senhor me acusou de desonra, mas a minha única desonra foi ter um parente distante que roubou o meu nome e a minha paz. Ela tirou o guardado de prata. Este objeto é a minha herança e o meu legado. Não há ouro nele." Ela o abriu, mostrando que estava vazio, salvo por um pequeno pedaço de papel. "Mas ele simboliza a minha conexão com a família Leme, a quem o senhor desonra com a sua ganância." Ela fez uma pausa dramática. O olhar de Eusébio vacilou. O coronel, então, desceu do cavalo com a lentidão calculada de quem sabe que a sua presença é a única lei naquele lugar. "Minha família, Leme", disse Joaquim, a voz grave e forte, dirigindo-se à multidão. "Dona Clarissa é minha protegida e minha hóspede. Qualquer ataque a ela será um ataque direto a mim." Ele não mencionou a terra, não mencionou o casamento, apenas a proteção. Ele a colocou na sua esfera de influência, transformando a viúva banida em uma agregada poderosa. Clarissa sentiu as lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. O peso da humilhação se deslocara. A multidão começou a murmurar, mas desta vez o som não era de escárnio, e sim de dúvida, e Clarissa sentiu que a moral não era apenas uma questão de lei, mas de quem tinha a força para defendê-la. O olhar de escrutínio da multidão vacilou sob o peso da autoridade silenciosa de Joaquim, e Eusébio Leme não suportou o confronto. O advogado, pego de surpresa pela ousadia de Clarissa e pela presença imponente do coronel, tentou recuperar a compostura. "Isso é um teatro, coronel Azevedo." Ele retrucou, sua voz fina tremendo ligeiramente. "A senhora é uma pária. As dívidas do marido dela não pagaram a sua honra e a sua proteção não compra a decência." Dona Efigênia, ao seu lado, balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Clarissa sentiu o cheiro da irritação de Eusébio, um odor azedo de derrota. Joaquim deu um passo à frente, cobrindo Clarissa com sua sombra. Ele não ergueu a voz, mas o tom era de finalidade. "As dívidas dela serão minhas, se necessário, e a honra dela é a minha responsabilidade." "Mas a fazenda O Pântano Esquecido não está à venda, senhor Leme, e nem o nome de uma mulher desamparada." Ele fez um gesto para Zé Luís, que estava à espera. "Vamos para casa." A saída do mercado foi uma vitória moral, mas não legal. Eles voltaram para o Pântano Esquecido em silêncio. Clarissa estava exausta, a tensão esgotara-lhe-se as forças. O sol da tarde estava caindo, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Naquela noite, a sós na varanda do anexo, o cheiro doce de primaveras era mais intenso do que nunca. Clarissa se sentou, o guardado de prata na mão. Joaquim veio ao seu encontro, sem o chapéu, o rosto iluminado pela luz suave do lampião. A camisa dele estava remendada no ombro por Zé Luís. "Fizeste o que era preciso", ele disse. "Eu mal podia respirar", ela confessou, "mas não podia deixar que me vencessem com a vergonha." A conversa dele se desviou da terra, do ouro e das dívidas. Eles falaram sobre a vida solitária dele, sobre a sua busca por uma herdeira e a sua tristeza por ter deixado o pomar de laranjeiras de sua mãe morrer. O Pântano Esquecido não era apenas a fronteira da civilização, era o limite da sua própria vida emocional, um lugar que ele amava, mas que estava secando lentamente. Ele nunca tinha tido a coragem de refazer o jardim, de plantar novas laranjeiras. "Tenho tentado, coronel", disse Clarissa, olhando para as ruínas do pomar na escuridão. "O Miguel e eu plantamos manjericão e alecrim. Não são laranjeiras, mas é um começo." Ele tocou no seu rosto, um toque hesitante e rápido, mas que queimou. "Clarissa,
Eu te trouxe para me ajudar, mas no fim fui eu quem foi salvo. Ele hesitou e o polegar dele não tinha o que apertar. Então ele apertou o próprio punho, um novo sinal de nervosismo. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua fé. E naquele momento ela soube que a proibição social era apenas uma casca e que o verdadeiro medo era o de arriscar a esperança. O conflito, contudo, não havia acabado. Uma semana depois, um oficial de justiça da capital chegou ao Pântano Esquecido acompanhado por 2 homens armados. Ele trazia uma intimação. Eusébio Leme não a havia atacado diretamente, nem a Joaquim. Ele usou a lei. A intimação exigia que Clarissa se apresentasse em 3 barras para um inquérito judicial sobre a legalidade do testamento de seu falecido marido e a origem de seus bens. O inquérito estava marcado para o dia seguinte e a acusação principal era fraude contra credores, com o objetivo claro de forçar a venda da propriedade que ela, indiretamente, representava, a parte da terra que Eusébio cobiçava. Joaquim pegou a intimação e a amassou. O cheiro de papel velho e tinta misturou-se com o suor frio do seu rosto. Isso é um truque. Ele quer te tirar da minha proteção, para que não possamos nos defender. Eu vou, disse Clarissa, surpreendendo-o. Eu não vou ser julgada à revelia. Você me ensinou a ficar e lutar. Eu vou, mas não sozinha. Ela olhou para o relicário de prata e então para o brasão de madeira que Miguel havia encontrado no porão. O julgamento não era sobre o ouro dela, mas sobre o nome da família Leme que ela carregava. Eles não precisavam de um exército, precisavam de um testemunho. A frieza da sala do inquérito prometia ser pior do que o calor do sol do sertão. E Clarissa sentiu que o peso da decisão final recairia sobre as suas próprias palavras.